Quando Satanás tentou o Senhor, uma de suas propostas foi: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Então Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Mateus 4:10. O louvor é arma de guerra contra os inimigos de Deus. Quando louvamos, reconhecemos a grandeza e a soberania de Deus. E ao manifestarmos a nossa adoração e louvor, o mundo descobre sobre o amor de Deus. Através do louvor, nossa fé é fortalecida. Somos consolados e ficamos mais alegres, porque lembramos do poder e do amor de nosso Deus. Enquanto louvamos, incomodamos o inferno, quebramos cadeias, destruímos potestades, alcançamos as regiões celestiais e acessamos a sala do trono, dando a Deus a honra que Ele merece. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a Tua benignidade e todas as noites a Tua fidelidade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene. Pois Tu, Senhor, me alegraste pelos Teus feitos, exultarei nas obras das Tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as Tuas obras, muito profundos são os Teus pensamentos. A música possui uma natureza unificadora. Por meio dela, toda a igreja, em uma só voz, expressa sua gratidão e necessidade de Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sejam bem-vindos ao último Aviva 2022. Que nesta noite de louvor e adoração, você preste a Ele um culto inesquecível. Um culto que ficará para sempre guardado na memória. O Senhor está na casa e espera receber de nós uma adoração digna de quem Ele é. Erga suas mãos e declare: sempre nas promessas de Jesus. Nas palmas. Celebra o Senhor. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro, minha luz. Sim, firme nas promessas, firme nas promessas, firme nas promessas, firme. Eu sou, eu estou. Se você está firme nas promessas do Senhor, cante. Firme. Ele quer te ouvir essa tarde. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Firme, firme nas promessas de Jesus. Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Aplauda ao Senhor, você que está firme nas promessas. Aleluia. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à Assembleia de Deus em São José dos Campos. Meu nome é Daiane, vamos para a agenda semanal? Terça-feira, às 8h30 da manhã, temos oração e consagração. E às 19h30, temos um grande culto de celebração ao Senhor.
Quarta-feira, às 15 horas, temos intercessão. Vamos todos juntos interceder pela nossa nação. Quinta-feira, nosso culto da palavra e oração. Sexta-feira, você que é adolescente, acontece o Encontrão Central às 19 horas. E você que é jovem, sextou, às 20h30. Sábado, nosso último culto do ano com os adolescentes às 19 horas, com o pastor Elvis Breves. Participe! Domingo, às 9 horas da manhã, temos a EBD com o culto da família. Às 16 horas, um grande culto de celebração. E às 18h30, temos um grande culto de celebração com o pastor Elvis Breves. Você já conhece o nosso cartão Conexão? Nele você pode solicitar o batismo, servir como voluntário ou participar de uma célula. E essa foi a nossa agenda semanal. Conseguiu anotar tudo? Deus abençoe a todos, tenham um ótimo culto e até a próxima. Tchau! Glórias a Deus, nossa agenda está recheada. Quantas coisas maravilhosas estão acontecendo neste lugar. Todas elas para glorificar o nome de Jesus e para edificar a sua vida, a sua família e toda a sua história. Eu gostaria de saber nessa tarde se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, tem alguém que hoje está conosco celebrando ao Senhor. É um prazer muito especial te receber. Tem alguém hoje que está nos dando a sua graça, da sua presença nessa tarde. Se não tem, que Deus possa continuar abençoando. Queridos, esse é um momento muito especial do culto. É um momento de nós tributarmos a Ele com nossos dízimos e com as nossas ofertas. E a palavra do Senhor nos diz algo poderoso. Eu gosto do que Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo de número 19, ele disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza, o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Uau! Olha que versículo, que palavra poderosa. O apóstolo Paulo dizendo que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Esse é um momento muito especial, onde nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. É um momento de nós oferecermos a Deus parte daquilo que Ele tem provindo na nossa vida, que Ele tem manifestado na nossa vida como forma de bênção. E eu quero te convidar para você ficar em pé comigo nessa tarde. E nós vamos apresentar ao Senhor nossas ofertas, que é parte integrante dos nossos cultos, sabendo que em Cristo Jesus tudo que nós necessitamos será suprido por Ele. Eu não sei o tamanho da sua necessidade, mas eu quero te dizer algo muito especial. O teu Deus sabe. O teu Deus sabe das tuas necessidades. Ele sabe daquilo que você precisa, daquilo que você necessita para esta semana, para o final deste ano. E tem uma notícia maravilhosa para a sua vida. Ele também sabe o que você necessita nesta década. Ele sabe o que você necessita para a sua vida toda. E Ele, como um Pai amoroso e bondoso, Ele está pronto e disposto a suprir cada uma das suas necessidades. Então abra teu coração nessa noite, nessa tarde, e receba do Senhor uma visitação especial nessa tarde, uma visitação de cuidado, uma visitação de providência, mas também uma visitação de socorro, porque Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia, naquele momento mais difícil da sua vida. O Senhor está do seu lado e hoje Ele é o nosso supridor. Uau, que maravilha! Diga comigo: Deus é o meu supridor. Então no Aviva, Deus vai avivar a sua vida e vai avivar o céu para que você desfrute do melhor dele. Então ore comigo, pegue seu envelope que está aí na frente da sua cadeira, coloca a sua melhor oferta, coloca o seu dízimo com muita alegria e se prepara para
prosperar abundantemente. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença no nome do Teu Filho Jesus nessa tarde tão especial, Pai. Tu, Pai, é aquele que supre todas as necessidades, e o Teu Filho e a Tua Filha está trazendo como parte do seu culto e da sua adoração, seu dízimo e a sua oferta ao seu altar. Pai, que a mão boa do Senhor possa prosperar o trabalho das mãos do Teu Filho e da Tua Filha, que essa semana seja uma semana de abundantes bênçãos e de provisão do Senhor para a vida do Teu Filho, que a Tua bênção possa chegar na casa do Teu Filho, que a Tua bênção possa chegar na despensa do Teu Filho, que a Tua bênção possa chegar na conta bancária do Teu Filho, e que haja abundância para a glória do Teu nome, pois assim nós te pedimos e abençoamos a vida de cada um dos Teus filhos e filha para a glória do Teu nome. Pai, esse é um pedido do nosso coração. Amém. Então saia do seu lugar e deposite a sua oferta em um dos nossos gasofilácios. Glória a Deus, aleluia. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa tarde, né? Se você puder, eu convido você a ficar sobre os pés para louvar ao Senhor conosco, né? Hoje é um culto diferente. Eu estava aqui no cantinho, aí Deus me fez lembrar um negócio aqui. Aqui no ML o pessoal fala que eu sou pipoquinha, porque quando eu chego eu quero ficar pulando, quero ficar fazendo as coisas, né? Aí eu lembrei, quem me consagrou foi o pastor Adair, então não podia ser diferente, né? Eu e ele, ó, uau! Então, eu sou grata ao Senhor por estar aqui. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, e eu comecei a pensar que hoje é um culto, chama Aviva. E quando você fala de Aviva, você fala de ação, de despertamento, de levantar, de fazer algo, de não ficar parado. A Bíblia vai falar que havia uma mulher que sofria de um fluxo de sangue há 12 anos. E ela não ficou parada esperando. Diz que ela foi, atravessou a multidão do jeito que ela conseguia, tocou nas vestes do Senhor e ela recebeu o milagre. Hoje é culto de ação, de movimento. Levanta, anda, pula, faz o que você quiser nesta tarde. Mas não fique parado, porque se você precisa de um milagre, vai em busca dele. Porque o Senhor está aqui nessa noite. Toque na orla do Pai e o milagre vai ser alcançado, amém? Movimenta, levanta suas mãos, adore, pule, exalte, dê glória, aleluia, porque Ele está aqui nessa tarde e o milagre vai acontecer se você crer, se você se levantar, se você bradar, se você fizer algo para o Senhor nessa noite. Não vai passar em branco, não vai passar em vão, Ele vai te ver nesta tarde, amém?
o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero, é por isso que eu te clamo, filho de Davi. Eu preciso. E só aqueles que precisam clamam ao Senhor. Só aqueles que precisam. Aleluia. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Ele está aqui. Oh, aleluia. Clame ao Senhor. Queria tanto olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Eu queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e Ele me atenderá, me colocará de pé. Abra os meus olhos pra minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos pra minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Toca em meus olhos. Ele está tocando nessa tarde. Abra os meus olhos, quero olhar em tua face. Este é o meu sonho, ver a tua glória, ver a tua glória. Este é o meu sonho. Atenda a luz, atenda, Senhor, o clamor da tua igreja. Nós queremos restauração, cura. Atenda, Senhor. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, nós queremos, Senhor. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Esta é a minha chance. Esta é a minha chance. Glória a Deus.
Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Bom estarmos aqui essa tarde para louvarmos o nosso Deus. Feliz com o Senhor pelo privilégio que Ele concede de podermos estar nessa casa de louvor e adoração, podendo isso, podendo exaltar o Senhor. O Vilmar gosta quando eu venho aqui, ele sempre desliga o meu microfone. Esse Vilmar é terrível, rapaz. Bom estarmos aqui, gente. Feliz em participar hoje do Aviva aqui com a Missão Louvor. Deus abençoe nossos irmãos da Missão Louvor. Feliz em ver o Eliel e a Isméria trabalhando para o Senhor. O Eliel, desde que eu era criança lá em Santana, o Eliel já era líder de louvor lá. Faz 52 anos que ele lidera louvor na igreja. E ele está jovem ainda, né? Nem parece que faz tudo isso, rapaz. Eu era criancinha lá, correndo debaixo dos bancos. O Eliel já estava lá liderando louvor e tal. Era uma benção. Eu lembro direitinho. Bom te ver, Eliel. Cheio de virtude. E a Daiane dava aula na escola dominical, né? Deus abençoe. Bom estar aqui, minha gratidão pela vida do pastor Odaí. Pastor, obrigado por nos receber hoje, todo o corpo de obreiros dessa casa. Faço menção de louvor a Deus pela vida do nosso pastor André, nossa pastora Nayane, que nos dá o privilégio de estarmos aqui hoje ministrando e compartilhando da palavra do Senhor aos nossos corações. Me deixe fazer menção de 2 textos da palavra do Senhor para a gente meditar um pouco em algo que Deus tem a compartilhar. Quero ser fiel ao que me foi proposto. Nós estamos na série de mensagens sobre camisa 12, alguns dos discípulos que Jesus chamou para impactar uma geração, e eu queria falar hoje em especial sobre um desses discípulos. Faço menção do livro de Mateus, capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10, verso de número 3. E depois nós leremos um outro texto para que a gente possa se assentar e compartilhar da grandeza de Deus nessa tarde. Mateus capítulo 10, o verso, vamos ler a partir do verso de número 2, diz assim: Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André seu irmão, Tiago filho de Zebedeu, e João seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem traiu. Em especial, eu queria compartilhar o que está em João, capítulo de número 1, verso de número 45. João, capítulo 1, verso 45, sobre um desses discípulos que se tornam apóstolos do Senhor, e está registrada a sua história, a sua biografia, em João, capítulo 1, verso de número 45. Diz assim o texto da palavra: E Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe então Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe então Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois coisas maiores do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Assente, por favor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Gente, parecem 2 textos e personagens desconexos, mas a gente vai aprender um pouquinho e ver que de fato eles têm relação e se tratam de um mesmo personagem que nós vamos conversar.
Inicialmente, o texto vai chamar e dar o nome a um dos discípulos que anda com Jesus por Bartolomeu, e nós vamos entender o porquê ele era chamado Bartolomeu e vamos conversar um pouquinho sobre a biografia, algumas lições que Bartolomeu nos ensina a refletirmos nesta tarde. As únicas referências bíblicas que nós vamos encontrar de Bartolomeu, ela está registrada em Mateus capítulo 10, que nós lemos, Marcos capítulo 3 e Lucas no capítulo de número 6. A vertente Bartolomeu do seu nome, é interessante a gente pensar para a gente não ter qualquer dúvida nesse sentido. O nome Bartolomeu significa do aramaico filho de Tomai, ou seja, o nome Bartolomeu aponta qual é a descendência ou qual é a origem deste personagem Bartolomeu. Os evangelhos sinóticos vão tratar este personagem por Bartolomeu, enquanto João, que é a referência deste texto que nós lemos, vai tratar Bartolomeu como uma variante do seu nome. E atenção, os evangelhos sinóticos tratam ele como Bartolomeu, João trata este personagem, que é o mesmo personagem, com uma variante do seu nome, Natanael. Então, João não menciona ele como Bartolomeu, mas menciona este personagem pela vertente variante do seu nome, conhecida como Natanael. Natanael está registrado no capítulo 1 de João, que nós lemos na mensagem, na leitura introdutória, com a variante do seu nome. Estudiosos vão defender que Natanael e Bartolomeu sejam a mesma pessoa. Seu nome principal era Natanael e Bartolomeu, um sobrenome do aramaico, indicando a sua filiação. Então, correto, segundo estudiosos, para nós associarmos esses personagens como sendo apenas um, é chamá-lo de Natanael ou Bartolomeu. Então, Natanael, o seu nome principal, com a variante do seu nome, Bartolomeu, que significa e tipifica a origem e a vertente aramaica do seu nome. Então, esse discípulo é este que nós vamos conversar e que a palavra do Senhor vai registrar. João capítulo 1, verso 45, que nós lemos, registra que Filipe, alguns dias antes, já tinha sido chamado por Jesus para ser discípulo de Jesus. E agora, muito provavelmente, Filipe, conhecendo, tendo algum vínculo de amizade ou de negócios com Natanael, ele vai encontrar Natanael. E Filipe, cheio de fervor no seu coração, por encontrar o Mestre, por encontrar o Messias, Filipe vai fazer um convite a este personagem Natanael. Ele conta as boas novas que ele recebeu, e isso está registrado em João, capítulo 1, e o verso de número 45. Olha o que ele vai dizer: nós achamos o Messias, de quem Moisés e os profetas testificaram. Nós encontramos Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael, ao ouvir essa indagação, ele vai devolver a retórica e vai perguntar a Filipe: mas pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré? Atenção para a gente pensar um pouco sobre esta fala de Natanael em relação a Filipe. Nazaré, aos olhos de muitos, era um lugar pequeno, um lugar insignificante. Inclusive, Natanael tinha este preconceito em relação a Nazaré. Um lugar recheado de famílias pobres, um lugar que as pessoas não gostavam muito de morar ou de habitar. Geralmente Nazaré era apenas usada como rota de viagem para localidades maiores, para centros maiores, para cidades maiores. Era um ponto de passagem, era uma rota de peregrinação e inevitavelmente só moravam naquele lugar pessoas mais simples e pessoas mais humildes. Então Nazaré era rotulada como um lugar pouco influente, um lugar que não tinha muita coisa boa para apresentar diante do contexto da sociedade. Então todos olhavam e diziam: de Nazaré não vem nada bom, pelo conceito e pelo contexto que Nazaré se aplicava e que havia dentro desta época. Então Natanael também está rodeado destes preconceitos que estão estabelecidos em relação a que era
Nazaré e em relação a todo esse cenário. Mas Filipe, cheio do fervor do que ele recebe de Jesus, ele não se acanha com a pergunta e com a dúvida de Natanael. Ele faz um convite a Natanael: vem e vê. Eu estou dizendo para você que nós encontramos o Messias. Eu estou dizendo claro para você que nós achamos Jesus, Cristo de Nazaré, e Ele é o Messias pronunciado pelos profetas. E eu estou te convidando, se você não acredita que Ele é o Messias, vem e você vai ver com seus olhos. Você vai testificar que de fato Ele é o Cristo proclamado pelos profetas do passado. Então, Natanael aceita o convite de Filipe e Natanael está indo em direção ao lugar onde Jesus está. Talvez os passos de Natanael em direção a Jesus são passos de incertezas, são passos de inseguranças, são passos até mesmo de dúvida. Ele não entende claramente que aquele personagem era o Messias. Ele ouviu falar, mas ele não creu de imediato que ele era o Messias. Ele ouviu dizer, mas ele precisava evidenciar. Ele precisava chancelar com os seus próprios olhos que de fato aquele era o Messias. Então talvez os passos deles, ou dele ainda está recheado de dúvida, está recheado de incerteza. Será que realmente é o Messias? Será que realmente ele é o Cristo que está sendo pronunciado e está no nosso meio? Contudo, conforme ele vai andando, ele vai se aproximando de Jesus, Jesus olha Natanael indo em sua direção. E João capítulo 1, verso 47, vai dizer que Jesus libera uma palavra de testemunho em relação a este personagem Natanael. Quando ele está indo em direção a Jesus, Jesus olha e Jesus pronuncia ao grupo dos discípulos onde eles estão assentados: eis aqui um verdadeiro israelita onde não há dolo. Ele está vindo em direção a Jesus e Jesus está testemunhando. Jesus está dando um testemunho pessoal do caráter e de um monte de coisas que vai envolver a vida deste personagem Natanael. Jesus não está falando que Natanael não tinha pecado, não é isso. Jesus está, na verdade, exaltando características pessoais que haviam em Natanael. Jesus está evidenciando um cenário muito claro de quem era Natanael. Jesus está pronunciando: este homem possui características únicas, este homem possui coisas que não há em nenhuma outra pessoa. Eu conheço, eu sei as marcas que ele tem, eu conheço as características que ele vive, e por isso eu estou pronunciando com minhas próprias palavras que está vindo em nossa direção um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Esta palavra dolo tem o conceito de zelo. Então Jesus está dizendo: está vindo na nossa direção alguém zeloso, alguém que zela pela lei. Ele não é apenas ouvinte, ele é alguém que zela em cumprir a lei. Talvez ele não conheceu Cristo, mas uma coisa é fato: ele apenas não ouve, ele é também cumpridor da lei. Está vindo alguém que vive uma vida de zelo em relação à lei. Ele tem cuidado com a lei, ele se dispõe a aplicar o coração na lei, ele se aplica a viver as verdades da lei. Está vindo em nossa direção alguém muito zeloso. A primeira característica que Jesus vai trazer em Natanael é o zelo que ele tinha em relação à lei. Então Jesus pronuncia outra verdade, que é a segunda característica de Jesus, enaltecendo sobre a vida de Natanael. Ele vai dizer: nele não há dolo algum, ou seja, ele vive pautado na verdade. A verdade anda de mãos dadas com ele. Ele vive uma vida de verdade. Ele conhece a lei, ele tem um zelo pela lei, mas ele aplica a lei na sua vida. Ele aplica a lei em todas as esferas que permeiam a sua vida. Não é um homem que vive por aparência,
não é um homem que vive para se mostrar às pessoas, não é um personagem que vive cheio de máscaras e nunca transparece aquilo que de fato é. Eu conheço Natanael, na rua eu sei quem ele é porque ele é alguém que vive a verdade, na escola eu sei quem ele é porque ele é alguém que vive a verdade, na igreja eu conheço ele porque ele é alguém que conhece, mas apenas não conhece, ele também vive a verdade. Está vindo aí alguém zeloso, está vindo aí alguém que conhece a lei, mas não guarda o que ele conhece debaixo do tapete. Ele conhece, mas ele vive o que ele conhece. Gente, eu fico pensando no testemunho de Jesus em relação a Natanael, e penso além. Se Jesus tivesse a oportunidade de dar um testemunho em relação à minha vida e em relação à sua vida, o que Jesus diria de cada um de nós hoje? Está aqui uma pergunta para a gente pensar. Ele está pronunciando de Natanael alguém zeloso, alguém que anda com a verdade, alguém fiel, alguém íntegro. E eu me coloquei neste lugar de Natanael e fiquei pensando, e se fosse eu o personagem que estivesse indo em direção a Jesus? O que ele diria ao meu respeito? Como Jesus me conhece? Porque as nossas ações no Evangelho, a nossa vida em seguir a Deus, vão dizer muito como é que Deus vai conhecer a gente. Aqui em São José dos Campos não tem, mas em algum lugar por aí está cheio de gente que, se Jesus fosse dar testemunho, não sei se Jesus teria uma palavra boa para dizer. Vive uma vida de aparência, vida de mentira, vida de engano. Na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Aqui dentro canta, lá fora canta outra coisa. Aqui dentro adora, lá fora só o sangue de Jesus. Mas deixa eu te dizer, nós estamos aqui hoje, Jesus está olhando para cada um de nós e Ele está dizendo assim: eu tenho algo bom a dizer ao teu respeito. Eu tenho algo bom a dizer ao teu respeito esta noite. Deus precisa enxergar características em nós que de fato evidenciam que somos chamados filhos de Deus. Não é uma credencial que vai dizer que somos cristãos. Não é o tempo de igreja que vai dizer que nós servimos a Deus. Não é se nós viemos para a igreja de paletó ou de outra forma que vai dizer que Deus tem alguma coisa boa para dizer a nós. O que de fato vai fazer Deus dizer alguma coisa diante de nós do reino dos céus é uma vida que agrada a Deus, é uma vida de temor, é uma vida de santidade, é uma vida de reverência com o nosso Deus. Aí sim Deus vai enxergar características em nós para que Ele possa enaltecer quem de fato nós somos. Eu gosto de pensar sobre quando Deus está dizendo em relação a alguém, e eu olho na Bíblia o personagem que todos nós conhecemos, que é Jó. De repente Satanás se apresenta diante de Deus e começa um discurso, e o centro do discurso está relacionado em quem era Jó. E Satanás diz assim: olha, Deus diz, está vendo meu servo Jó, servo íntegro, justo, fiel, temente. E Satanás diz assim: pois bem, mas como ele é também, é fácil ser fiel. Ele tem tudo, ele vive bem, ele tem do bom e do melhor, a vida dele é boa, a vida dele é regalada, assim é fácil ter testemunho para dizer de Jó. Aí Deus diz assim: não, eu conheço quem é o meu servo Jó, eu sei quem ele é. Ele não é quem é por causa daquilo que eu dou para ele, ele é quem é por causa daquilo que ele tem dentro do coração dele. Quem tem intimidade com Deus, ele é, e ele vive uma vida com Deus, a despeito de tudo que acontece do lado de fora, porque ele tem relacionamento com Deus. Deus está dizendo a nós hoje, e está levantando no nosso meio, e está levantando dentro do nosso coração características, marcas que evidenciam que de fato existe algo do céu depositado dentro dos nossos corações. Jesus está testemunhando algo em relação a Natanael. Natanael ouve isso e faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta é: Jesus, de onde é que você me conhece? Olha a resposta de Jesus para Natanael: antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Olha só, a figueira no contexto da época, gente, era um lugar comum para aquelas pessoas que queriam orar e que queriam ficar a sós com Deus. Quando os homens queriam sair para lugares solitários para orar, geralmente eles iam debaixo das figueiras.
era um lugar onde se abria o coração, era um lugar onde se compartilhava segredos, o lugar secreto de quem queria fugir da rotina louca daquele ambiente e falar com Deus de uma forma muito à vontade. Geralmente era usado debaixo das figueiras. E agora, atenção, historiadores contemporâneos da época vão defender que Natanael tinha um grande segredo da sua vida, que também aconteceu debaixo de uma figueira. Atenção, não é a Bíblia que registra isso, história, teólogos contemporâneos, registrando períodos da história, vão dizer que enquanto Herodes, governador da Judéia, na época em que Jesus nasce, isto você conhece porque a Bíblia registra, ao receber a notícia de que o Messias teria nascido na cidade de Belém, Herodes toma a decisão de mandar matar todos os meninos com menos de 2 anos que se encontrassem na cidade de Belém e nos arredores de Belém. Aqueles historiadores vão defender que Natanael tinha aproximadamente a mesma idade que Jesus, e que também Natanael estava nesse mesmo cenário de perseguição de Herodes. Então, quando Herodes começou a matar os meninos de menos de 2 anos, diz a história contemporânea que a mãe de Natanael, todos os dias, levava Natanael e o colocava debaixo da figueira para esconder Natanael da perseguição ferrenha de Herodes. O lugar de esconderijo que a mãe de Natanael escolhia era deixar Natanael deitado debaixo da figueira. Ela escondia Natanael debaixo da figueira, saía para orar, saía pedir proteção a Deus, saía pedindo que Deus guardasse aquela criança para que os olhos de Natanael pudessem também ver o Messias enviado de Deus. Então, segundo estudiosos, Natanael não é morto dentro desse cenário. Ele cresce e agora, por volta de 15 anos de idade, sua mãe chama Natanael e conta este segredo da vida de Natanael. Olha só, Natanael, este é um segredo que só mamãe e você sabe. Quando Herodes estava tentando matar os meninos menores de 2 anos, eu te escondia debaixo da figueira, eu te deixava guardado debaixo da figueira. Ninguém sabe disso, só eu e só você temos esta informação. Não podemos afirmar que Jesus viu Natanael orando, abrindo o seu coração debaixo da figueira, ou se Jesus, por sua onisciência, viu Natanael quando pequeno, escondido por sua mãe debaixo da figueira. Mas de uma coisa nós sabemos: Jesus conhecia Natanael debaixo da figueira. Eu não sei se na onisciência Jesus viu Natanael sendo guardado debaixo da figueira e sua mãe orando: guarda Natanael para que um dia ele possa ver o Messias. E de fato agora os olhos dele estavam vendo o Messias. Eu não sei se Jesus viu Natanael orando já de adulto debaixo da figueira, mas aqui, seja qual for a verdade e a situação, existem alguns elementos que eu quero compartilhar com a tua vida. Primeiro, Natanael está sendo chamado por alguém que conhece os seus segredos. O Senhor conhece os segredos de Natanael. Aqui está uma primeira verdade, gente. Pode ser que ninguém conheça o que mora dentro do nosso coração. Pode ser que ninguém consiga entender quem somos nós. Se você compartilhar segredos, sonhos com a vida de alguém, com a vida de alguma pessoa, pode ser que ninguém vai entender os sonhos de Deus dentro de você. Pode ser que alguns vão dizer: é loucura esse sonho, ele nunca vai acontecer, ele nunca tem possibilidade de existir. E digo mais, há segredos dentro do nosso coração que talvez nós nunca abrimos para ninguém, de dores, de crises, de angústias, de aflições, de frustrações, de decepções, coisas que estão trancadas dentro da caixinha do nosso coração. Mas Jesus, o Jesus que chamou Natanael, é aquele que revela os segredos do coração e da vida de Natanael.
Deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida esta noite. Talvez existam coisas no segredo e no secreto do teu coração que ninguém nunca viu, que ninguém nunca conheceu. Dores, angústias e aflições que você passou e talvez você nunca compartilhou com ninguém. Sofreu calado, sofreu ao longo de anos esta amargura, esta angústia e essa decepção. Mas Jesus, que conhece os segredos de Natanael, está aqui dizendo hoje: eu conheço o lugar mais secreto de dentro do teu coração. E se tiver ferida lá, eu posso curar as suas feridas. Se tiver dores lá, eu posso sarar as suas dores. Se tiver incompreensões no secreto do seu coração, eu posso restaurar as incompreensões da tua vida. Sabe por quê? Eu sou o Deus que habito no secreto do homem, onde o homem não vê, onde ninguém conhece, onde ninguém sabe. Eu sondo, porque eu sondo e esquadrinho o mais profundo de cada coração. Eu sou o Deus que vejo o mais secreto da tua vida e dos teus corações nesta tarde. Deus conhece o secreto dos nossos corações. Há situações que talvez a gente não pode compartilhar. Talvez existam desafios que a gente não pode abrir com as pessoas. Talvez existam dilemas que nós sofremos calados, onde ninguém pode nos ajudar. E talvez ninguém entenderia as nossas situações. Mas Deus está dizendo: o Deus que te conhece no oculto, o Senhor que te conhece no secreto, os segredos do seu coração são manifestos diante da presença de Jesus. Eu gosto disso, porque não há como nós nos escondermos diante da presença de Jesus. Não há como nós omitirmos e mentirmos diante da presença de Jesus. Como há um espelho que é colocado diante de nós, na presença de Jesus, nós ficamos totalmente vulneráveis. Nós ficamos totalmente abertos. Nós não precisamos mentir, nem omitir, nem tentar esconder nada de Jesus. Nós não precisamos mostrar aquilo que nós não somos, ou tentar mostrar uma força que nós não temos. Não, Jesus não está preocupado se nós estamos cansados, fragilizados ou desanimados. Ele está dizendo: quando você se apresentar diante de mim, abra o secreto do teu coração, abra os medos do teu coração, porque Jesus te entende, porque Jesus nos compreende. E quando nós nos colocamos exatamente como somos diante de Jesus, Ele começa a tratar, a expor, a resolver, a solucionar os segredos secretos do nosso coração. Por vezes é difícil a gente andar com coisas guardadas, sem poder confiar, sem poder falar, sem poder abrir. Mas Jesus está aqui hoje dizendo: eu conheço o mais profundo do secreto do teu coração. Onde o homem não pode, onde ninguém conhece, eu conheço. Onde ninguém vai, eu vou, porque eu habito no secreto de cada coração. É bom derramarmos nossos anseios diante do Senhor. Este culto de louvor e adoração serve para você derramar aos pés do Senhor todos os anseios que há em você, todos os segredos secretos, suas crises, seus dilemas, problemas ou aflições. Coloque na presença de Jesus. É tão bom quando nós abrimos nossa vida e pedimos: Senhor, preencha todos os espaços sem reserva. Começa a acontecer algo diferente em nós. Aquilo que nos preocupava deixa de nos preocupar. Aquilo que nos causava medo deixa de causar medo, porque a alegria do Espírito Santo começa a entrar, começa a produzir em nós algo lindo, algo novo e algo especial. Natanael está sendo chamado por alguém que conhece os seus segredos. Segunda lição: quem conhece segredos sempre vai partir por um caminho de desenvolver intimidades. Natanael vai ouvir o que Jesus diz. Então a palavra vai dizer que quando ele ouve o que Jesus diz, Natanael crê que Jesus é o Messias enviado por Deus. Quando ele crê, Jesus revela algo
maior a Natanael. Ele chega cheio de dúvida: será que ele é o Messias? Será que ele é aquele que os profetas pronunciaram? Eu não tenho certeza se de fato ele é o Filho de Deus. Mas quando ele vê o testemunho, quando Deus ou Jesus testifica: eu te vi assentado debaixo da figueira, ele crê que Jesus era o Filho de Deus. E quando ele crê, Jesus então revela algo a Natanael. E ele vai dizer: coisas maiores do que esta você verá. Tu creu por causa disso que eu falei, por causa disso que eu falei, tu creu que eu sou o Filho, que eu sou o Messias, o Filho unigênito de Deus? Então deixa eu te dizer, porque você creu, você verá coisas ainda maiores. Quem conhece o secreto dos nossos corações, sempre vai desenvolver um caminho de intimidade e de revelação de coisas maiores na nossa vida. Quando nós colocamos diante do Senhor nossos anseios, quando nós vamos desenvolvendo intimidade e relacionamento com Deus, nós vamos criando espaço, nós vamos criando vínculo, nós vamos criando uma conexão espiritual, a tal modo que Deus pode começar a revelar projetos, propósitos e sonhos maiores para a nossa vida. Quando nós criamos relações com o nosso Deus, quando nós temos liberdade com o nosso Deus, a tal modo de entendermos que somos filhos, e como filhos podemos orar, clamar, podemos abrir o nosso coração ao nosso Pai, Ele vai enchendo a gente de revelações, de coisas, de sonhos ainda maiores para a nossa vida. O Jesus que nós servimos, Ele nunca esteve limitado. O Jesus que nós servimos, Ele trabalha em processo gradativo de construção e evolução e maturidade espiritual. Quanto mais a gente evolui, mais coisas Deus vai revelando a gente. Quanto mais intimidade a gente tem com Deus, propósitos maiores Ele vai compartilhando a nós. Eu gosto disso. A caminhada com Jesus é no seguinte aspecto: a gente não precisa do chão para poder caminhar. A gente não está vendo o chão, mas conforme a gente caminha, Jesus vai preparando o solo para a gente pisar. É por fé, é por graça, é por glória, é por confiança, é por intimidade. A gente não precisa ver Jesus fazer para crer, a gente apenas crê, e conforme a gente vai crendo e vai andando, Ele vai revelando caminhos maiores, Ele vai revelando sonhos maiores, Ele vai revelando projetos maiores para a nossa vida. Quem vive a vida de intimidade com Deus, vive uma vida de crescimento, de evolução, de relacionamento espiritual. Gente, hoje nós temos que ter mais sede de Deus do que ontem. Hoje nós precisamos querer mais Deus do que ontem. Hoje nós precisamos adorar com mais intensidade do que nós adoramos ontem. Sabe por quê? A nossa vida desenvolvida com Deus, de relacionamento, de comunhão, de intimidade, vai credenciar o Senhor a revelar uma nova atmosfera espiritual sobre nós. Conforme a gente se aproxima, Jesus se aproxima da gente. Conforme a gente conhece Jesus, Jesus começa a se revelar de uma forma mais profunda dentro do nosso coração. A evolução do nosso relacionamento com Deus nos dará credibilidade para que Ele revele a nós coisas maiores que Ele tem preparado. Jesus ainda tem mais para revelar sobre nós. Jesus ainda tem mais a derramar sobre os nossos corações. Ele não está limitado apenas às experiências que nós tivemos. Ele não está limitado apenas aos cenários que nós vivemos até agora. Eu sei que você já teve experiência com Jesus. Eu sei que você já teve o coração quebrantado e de fato ainda o tem. Eu sei que você adora. Eu sei que você canta. Eu sei que você chora na presença de Deus. Mas sabe qual é o problema da nossa caminhada? É quando a rotina da fé vai tentando consumir os nossos anos. É como Abacuque disse: Senhor, o perigo não está no começo dos anos e nem somente no final dos anos. O perigo está no meio da nossa jornada.
jornada, porque no meio da jornada tudo vai se tornando convencional, porque no meio da jornada tudo vai perdendo brilho, porque no meio da jornada tudo vai perdendo entusiasmo. Os nossos olhos são consumidos por coisas externas, a gente perde a alegria da comunhão, perde a alegria da adoração, perde a alegria da fé, perde o entusiasmo com Deus. Aí vem Abacuque no capítulo 2 e vai fazer uma oração: Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor, no meio dos anos, aviva a tua obra, Senhor, porque no meio dos anos é o tempo da crise espiritual, o tempo da frieza espiritual tentando roubar os cenários da nossa vida. No meio dos anos, a tendência é a gente não querer orar como orava mais. No meio dos anos, a tendência é a gente não querer mais buscar a Deus como buscava antes. O brilho vai se esvaecendo. Parece que o evangelho vai perdendo a essência. Parece que a chama vai apagando dentro dos corações. Mas que bom que nós estamos aqui hoje. E Jesus está dizendo para nós: ainda existe mais preparado para nós. Quem busca o Senhor vai encontrar intimidade maior com o Senhor. Quem busca o Senhor, Ele vai revelar projetos maiores. Tem mais de Deus preparado para quem busca intimidade com Deus. E eu vou repetir isso para você: quem busca intimidade com Deus, descobre coisas maiores que Deus tem revelado. E nesta tarde nós estamos num culto Aviva, e Deus está dizendo assim: se é Aviva, deixa eu avivar o teu coração novamente hoje, deixa eu soprar a chama no teu coração novamente hoje, deixa eu incendiar o teu coração novamente hoje, porque existe mais de Deus revelado, tem mais unção de Deus, tem mais glória de Deus, tem mais ousadia de Deus, tem mais mistério de Deus. O céu não está parado e não está paralisado. No céu não tem crise de unção, no céu não tem crise de glória, no céu não tem crise de aleluia. É uma fonte, é uma fonte, é uma fonte, é uma fonte que jorra, e jorra, e jorra, e jorra. E Jesus está dizendo: deixa eu jorrar desta fonte sobre vocês hoje, porque vocês não viram nada ainda. Hoje é noite especial, onde eu vou revelar a minha glória, o meu poder e os meus mistérios, porque existe mais do reino dos céus a ser revelado sobre a igreja. Não remeta a sua vida com Deus baseado apenas em experiências que você teve um dia. Não, porque em 1910 teve um culto que eu participei e lá foi um irmão arrebatado. Em 1910 até agora, você nunca mais participou de um culto que alguém foi arrebatado? Não é possível. Não, porque antigamente o culto era tomado da glória, Deus batizava, Deus renovava. Deus está dizendo assim: renove suas experiências a cada dia com Deus. Eu vou dizer isso, gente. O problema não está no poder do Espírito Santo de Deus. O poder dele continua sendo o mesmo. O poder do Espírito Santo continua sendo o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Qual é o problema então? A palavra do Senhor diz em Levítico: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, o fogo do Espírito está queimando aqui. Desde que Cristo inaugurou a igreja, desde que o Espírito Santo Consolador de poder e glória foi derramado, a chama do Espírito está aquecida, a presença do Espírito está incendiada, o ambiente já está avivado, porque o Espírito Santo está aqui. A pergunta que você faz é: pastor, por que tem dia que parece que nada acontece então? Por que tem dia que parece que eu vou na igreja e tem um vazio? Eu canto e não sinto nada, eu oro e não sinto nada, eu falo e nada acontece. Qual é o problema? O problema não está no fogo, porque a palavra diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Onde está o problema então? O problema é que existe um princípio sobre esta palavra. O fogo não se apagava porque tinha um princípio espiritual, mas a manutenção do fogo era papel dos sacerdotes. Todos os dias os sacerdotes acordavam de manhã e tinham que colocar lenha no altar para o fogo não se apagar. Lenha no altar para o fogo não se apagar. Deus disse assim: olha, o fogo vai arder continuamente e não vai se apagar. Se depender de mim, Deus, todo culto o fogo vai queimar. Mas tem uma coisa: todos os dias os sacerdotes têm que chegar diante do fogo que está aceso e trazer lenha para colocar no altar. Trazer lenha para colocar no altar. Trazer lenha para colocar no altar. Sabe qual é o problema?
Às vezes a gente quer vir para o culto, quer ser incendiado, quer que o avivamento de Deus traz e derrame sobre nós de uma forma poderosa, mas a gente não traz nada para alimentar a chama do Espírito Santo de Deus que está aceso. Num culto como esse, no culto que vai ter à noite, tem gente que às vezes vai trazer só o graveto para pôr no fogo que está aceso. Só um negocinho, um pedacinho de madeira assim. Ele vai colocar e vai dizer assim: quero sentir Deus. Mas já tem outros que eles vão pegar uma tora de madeira, vão passar lá no bosque, no eucalipto, vão pegar uma tora de jequiti, de jatobá, sei lá do que, e vai dizer assim: eu quero ser incendiado hoje como nunca fui, e se eu quero ser incendiado muito, eu vou colocar muito no altar, a minha lenha vai ser muito. Deus está dizendo assim: conforme a lenha que você coloca no altar, é o tanto da presença do Espírito Santo que você vai receber. Quer ser avivado hoje? O que você trouxe para colocar na lenha hoje no altar? Vire para o irmão que está do teu lado, pergunte para ele: trouxe graveto ou trouxe tora de madeira? Pergunte para ele: graveto ou tora de madeira? Como é que é o crente que traz graveto? O glória dele é apático, desanimado. Glória, triste. Ele entra para a igreja triste, desanimado, abatido, preocupado. Só traz graveto para a igreja. Gente, graveto não queima. Deixa eu dizer para você, conforme nós buscamos intimidade com Deus, Deus vai revelando coisas maiores para a nossa vida. O fogo vai arder continuamente sobre o altar. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo não mudou. E porque aqui neste lugar, eu não sei se eu vou dizer para alguém que está aqui hoje, tem crente que trouxe muita lenha para queimar no altar hoje. Tem crente que trouxe muito glória para queimar no altar hoje. Muito louvor para queimar no altar hoje. Muita gratidão para queimar no altar hoje. Eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Quem trouxe alguma coisa para queimar no altar de Deus essa noite? Quem veio buscar avivamento nessa tarde? Quem veio buscar a chama de Deus essa tarde? Deus está dizendo para você hoje: quanto mais você colocar no meu altar, mais será e maior serão as experiências que eu trarei com você e daquilo que eu posso fazer e realizar. Discípulos que buscam intimidade com Deus têm a oportunidade de viver propósitos, projetos e revelações maiores da parte de Deus. Incendiar o altar de Deus. O Espírito Santo continua sendo o mesmo. O mesmo Espírito Santo que batizou lá no passado, ele continua batizando hoje. O mesmo Espírito Santo que fazia mover em milagre no passado, continua sendo o mesmo dos dias de hoje. Qual é o problema? O que nós trouxemos para alimentar a lenha do altar. O que nós trouxemos para alimentar o fogo que já está incendiado no altar. Gente, não é que a gente vai colocar fogo, o fogo já está aceso. Entende isso? Sempre esteve aceso. Como é que a gente vai chegar aqui e vai incendiar a igreja? A igreja já está incendiada, porque o fogo do Espírito não se apaga. O fogo do Espírito permanece o mesmo. O Espírito Santo tem o mesmo poder de ação do passado e ele tem hoje. Pastor, por que será que às vezes antigamente dava a sensação de que o fogo pegava mais em alguns lugares e talvez a gente tenha um pouco de dificuldade? Porque isso tem a ver com a intensidade de lenha que você leva para colocar no fogo. Tem a ver com o tanto que você está disposto a entregar. Tem a ver com o tanto que você está disposto a queimar na presença de Deus. Se o seu coração estiver disposto a queimar muito, você vai receber muito. Se os seus lábios estiverem dispostos a pronunciar muito a grandeza de Deus, você vai receber muito do que Deus tem para a tua vida. A gente só recebe de Deus naquilo que a gente dá como intensidade ao nosso Deus. Eu não posso dar aquilo que eu não recebi. Primeiro eu recebo para depois ter para oferecer e para dar. E Jesus está dizendo: abre o teu coração hoje. Pegue a tua lenha espiritual, coloque ela no fogo que já está aceso. O fogo já está aceso, porque a prerrogativa espiritual ele não vai se apagar. O avivamento já está no nosso meio, porque ele não pode se apagar. Então faça deste culto, faça do próximo culto que vai ter, o ambiente onde você pega as maiores toras de lenha que você tem. Só que uma coisa, gente, dá trabalho cortar lenha grande. Tem gente que traz graveto pequeno, porque graveto pequeno é mais simples. Você não precisa pagar o preço. Você não precisa ir lá e cortar. Você não precisa afiar o machado. Você não precisa colocar nos lombos. Você não precisa pagar o preço do esforço para trazer. Mas deixa eu te dizer, quando você rompe isso em uma vida de oração, em uma vida de comunhão, em uma vida de fé com Deus, aquilo que você traz é tão grande
que na mesma proporção a grandeza de Deus será revelada e será derramada sobre o teu coração. Adore ao Senhor Jesus essa tarde. Aleluias, vamos adorar o Senhor. O Espírito Santo está soprando nesta tarde, amém? Você pode sentir? Então vamos adorar a Ele, aleluias. Com teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus. Com teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus. Pela fé eu posso ouvir a glória encher este lugar. Da fraqueza um forte exército levantar. Profetiza, ó filho do homem, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra sobre este vale um ruído, um reboliço, eu já posso ouvir. Sopra, 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 poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel, Santo e Consolador, Espírito de Deus, vem encher, fortalecer, vem curar, vem soprar, derramar, vem visitar, vento de Filho do homem, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e assopra sobre este vale um ruído, um reboliço, eu já posso ouvir. Sopra, 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 poderoso, onisciente, onipresente, Emmanuel, Santo e Consolador, Espírito de Deus, vem encher, fortalecer, vem curar, vem soprar, derramar, vem visitar, vento de Deus, sopra, vento de Deus, sopra, Glórias a Deus. Aleluias. 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 Feche os seus olhos, levante a sua mão o mais alto que você puder. Sinta a presença do Espírito Santo nessa tarde. Xarabacarabacá, Rei de come andarabachuque andarabacaia. Oh, oh, oh. Xarai de come andarabacofe andarabacaia. Rei de choque andarabacaia. Ai monomorobochá. Rei de come andarabacaia. Sinta a presença do Espírito Santo nesta tarde. Xarai de come andarabacofe andarabachaias. Cheio de mim, me come andarabacofe andarabacaia. O vento sopra nesta tarde, Rai de come andarabacaia.
O vento sopra neste lugar. O vento sopra sobre a tua vida. O vento sopra sobre esta igreja. O vento sopra sobre este coral. Receba, 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 receba. Rei de come andaraba cofe andaraba canta. Rei de choque andaraba caia. Ramomomonere coraba checaraba chaia. Sinta a presença dele. O vento está soprando. O vento está soprando. O vento está soprando. Receba, receba, receba. Cheio de come andaraba cofe andaraba. Oh, ele está neste lugar, neste lugar. A presença dele é real. Sinta, sinta, sinta. Receba. Rei de come andará, oh, rei de come, xaramanarai de comarabachaya, juri come andarabachoque andarabacaia, rei de chuva andarabachaya, receba, ele está soprando, ele está soprando, ele está soprando, ele está soprando. As cinzas estão sendo removidas e a glória dele está presente nesta casa. Sinta ele te pegando aí agora. Sinta ele te acendendo agora. Sinta ele te fortalecendo agora. Sharai de come, andarai de choque, andarabacai. Meu Deus, ele está aqui. Ele está aqui. Ele está presente neste lugar. Levante a tua mão, rasga teu coração e sinta a presença dele que deseja te envolver. Ele quer te avivar nessa tarde. Xerei de come, come, rai de come, anda. Oh, ele está aqui. Xerei de come, andarabachaias. Ele está na casa. Xerei de come, andarabacaias. Eu quero parar, vamos parar. Oh, coisa linda, coisa linda. Ele está na casa. Meu Deus, eu já quero sair correndo neste lugar. Ele está nesta casa. Receba a presença dele. Oh, oh, oh. Ele está presente. Queremos tributar glória a ele, louvor a ele, adoração a ele. Louvamos a Deus. Sharai de meu Deus, que é isso? Receba hoje algo que você precisa para mudar a tua história. Louvamos a Deus pela vida do pastor Tiago Espíndola. Louvamos a Deus pela vida da pastora, sua linda família. Louvamos a Deus por esse coral. Sharai de come andarabachais. Existe uma promessa do céu sobre a vida desse ministério. Ele os incendiará para a sua glória. E muitos caminharão nesta nação, diz o Senhor dos Exércitos. Ai de come andarabacove andarabachaia. Ai maido que andarabachaya. Sai maido que me andas. A minha presença será sobre vós. A minha graça, ai de come andarabachaya, andarão, ai de come anda, ai de mais na tua vida. Apenas tributem glórias a minha presença. Sharai de come andarabachaias. Meu Deus, eu vou terminar. Louvamos a Deus pela vida dos nossos pastores. Nosso pastor queria ter chegado. Houve uma chuva torrencial. Ele está preso, mas vamos chegar para o segundo culto. Louvamos a Deus pela vida do pastor Sandro, pela vida da pastora. Pastor Sandro está trabalhando e me deu uma boa missão. Louvamos a Deus por sua vida. E eu quero trazer Deus colocou isso no meu coração. Vou liberar para a tua vida. Essa semana
uma boa resposta de Deus vai chegar para a sua vida. Deus vai surpreender a sua vida essa semana, porque vem resposta de Deus para a tua casa nesta semana. Meu Deus, eu quero terminar. Ele está na casa. Receba a presença dele aí agora. Tu és bom, Senhor. Te louvamos e te adoramos por essa tarde maravilhosa. Te louvamos, Senhor amado, por este momento de adoração e por essa presença gloriosa do Teu Espírito neste lugar. Que essa presença possa perdurar todos os dias da nossa vida, Pai. Pai, leva teus filhos em paz. Conceda à sua igreja uma semana extraordinária, papai querido. E que a resposta do Senhor chegue para esta vida. É o desejo do nosso coração. Levante a sua mão e receba do Senhor a sua bênção. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja contigo, seja com a tua família e seja com a igreja de Jesus espalhada por toda a terra. Os que assim crê, diga amém. Levanta a sua mão mais alto que você puder e grite da maior forma que puder. Diga assim comigo: aviva-me, Senhor. Uau, é com vocês. Sharai, Deco, Mianda, Rabacaia.